Boa tarde, está no ar o Redação Regional, uma parceria da Santa Cecília TV com a Faculdade de Artes e Comunicação da Unisanta. No sábado, 1º de dezembro, é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Em Santos, os casos da doença seguem a tendência nacional. O Ministério da Saúde tem alertado para o aumento de soropositivos em 2 grupos, jovens e homossexuais. Para falar sobre o assunto, a gente recebe aqui no estúdio Maria José Muglia Rodrigues, coordenadora do Centro de Referência e Tratamento em DST-AIDS. Boa tarde. Boa tarde. Por que o número de casos entre esses segmentos vem crescendo? Então, desde 1980 a 2011, a estatística do Ministério da Saúde está apontando que tem havido um número de aumento nesse segmento da população para jovens, como você falou, que fazem sexo, de homens que fazem sexo com homens jovens. Esse aumento de 80 até 2011 foi de 11%, então é um número significativo. E, portanto, o Ministério da Saúde, neste ano, está lançando a campanha, né, com o tema, inclusive, AIDS não tem preconceito, previna-se, para poder estar fazendo e tendo um foco para essa população, para a juventude. As pessoas, elas sabidamente, quando são HIV positivas, não quer dizer que elas já são doentes de AIDS. A pessoa, para ter, ela tem o vírus do HIV, ela pode viver durante 10, 20 anos apenas com o vírus. Porém, a doença começa a se manifestar através de algumas infecções oportunistas. E aí, o paciente que tem HIV, ele precisa estar fazendo um acompanhamento clínico com o médico, com a equipe, né? O Centro de Referência em AIDS aqui de Santos, que faz parte do nosso trabalho aqui do município, nós temos uma equipe médica de infectologistas, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas, a enfermagem. O paciente, ele fez o exame, deu reagente, ele é encaminhado para o Centro de Referência em AIDS, ele passa pelo médico, é feito exames complementares, é verificado a carga viral dele e, dependendo da situação clínica que ele se encontra naquele momento, é introduzido o medicamento ou não. Então, ele é acompanhado a cada 4 meses e, dependendo da situação clínica, o médico vai solicitando os exames. E esses pacientes, eles têm, depois do tratamento, uma vida normal? E é isso que a gente tem que estar colocando. A AIDS, ela acaba não tendo uma cara hoje, né? Quando a gente fala de AIDS, a gente lembra da era do Cazuza, né? Porque foi o primeiro ídolo, né, nacional que deu a cara mesmo, né? Que se mostrou, se assumindo como paciente do vírus do HIV e como doente de AIDS também. Eu lembro que no último show dele, né, ele estava vestido de branco, uma bandeira vermelha, e ele estava muito emagrecido, né? E aí, assim, a gente tem a ideia de que a AIDS, naquele momento, era daquela forma. Por quê? Porque os medicamentos ainda não tinham vindo para o Brasil. Ele foi uma das pessoas, um dos primeiros brasileiros que tomou o AZT, que foi o primeiro medicamento. Claro. E ele saiu do Brasil para fazer isso. A partir de 96, nós começamos em Santos, que foi o primeiro município, a dar os medicamentos aos nossos pacientes. Tá bom, muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta a conversar, porque chegou a hora da Giovana Mari com as notícias do dia. Boa tarde, Giovana. Oi, Renan, boa tarde. Foi enterrado hoje de manhã no memorial em Santos o corpo de Ricardo Watanabe, o japonês do funk. Ele foi encontrado morto na madrugada de ontem no escritório, no bairro do Marapé. Familiares, amigos e funcionários do empresário estão sendo ouvidos pela polícia. Documentos e computadores do escritório foram apreendidos e vão passar por perícia. A partir de janeiro, os novos prefeitos eleitos tomam posse em todo o país. Mas em Mongaguá, a situação ainda está indefinida. A eleição foi há mais de um mês, mas quem mora em Mongaguá ainda não sabe quem irá governar a cidade a partir do próximo ano. A situação é inédita na cidade. O Tribunal Regional Eleitoral decidiu fazer a cassação do pedido de candidatura do prefeito Paulo Wiazowski Filho do DEM, que foi reeleito com 63,93% dos votos válidos. Tudo, segundo o órgão, porque houve irregularidades durante a campanha. O problema se agrava porque o vice-eleito, Wilson Aparecido Machado, do PSD, também teve o registro cassado pelo TRE. Caso haja a confirmação da cassação do prefeito e do vice, o presidente da Câmara irá assumir a cidade até que seja feita uma nova eleição. Mas o atual chefe do Executivo acredita que tudo vai ser esclarecido antes. Eu agi sempre de boa fé. Eu coloquei uns painéis institucionais na cidade com o aval
da juíza eleitoral, do promotor eleitoral, que deram um parecer favorável a esse processo em primeira instância, né? Nós já tínhamos uma decisão de segunda instância, a qual um caso muito semelhante na própria cidade de Mongaguá, onde a punibilidade foi a aplicação de uma multa. Então eu vejo que a dosimetria da pena imposta numa cassação do diploma é uma pena muito severa, é uma pena que infringe, eu acredito, o princípio da soberania popular. Sou um prefeito que fui eleito pelo voto, né? fui eleito pela população, não cometi nenhum ato de abuso do poder econômico, de desvio de dinheiro, nada que pudesse caracterizar uma dosimetria tão grande dessa pena. Então eu estou muito convicto que ainda teremos a possibilidade, talvez, de reverter isso em São Paulo, e não havendo ainda essa possibilidade, não havendo essa reversão, essa mudança dessa decisão em São Paulo, nós vamos recorrer para Brasília. O Tribunal Superior Eleitoral tem até o dia 31 de dezembro para definir quem será o prefeito de Mongaguá. Começou ontem em Santos a 7ª edição do Festival Cineme-se. Diferente de outros eventos, a proposta aqui é colocar o público em contato com várias formas de arte e não apenas como mero espectador. Live Cinema. Essa foi a atração da abertura da 7ª edição do Festival Cineme-se, que aconteceu no Sesc Santos. A ideia foi misturar curtas com performances ao vivo feitas por atores. Nós apresentamos 3 curtas, que é justamente a programação desses 4 dias, né? E depois desses 3 curtas nós tivemos a apresentação live cinema, ou light show, que é trabalhar a imagem feita em tempo real, a edição em tempo real, onde nós temos uma imersão do público, e o Cineme-se, ele traz o público como protagonista. O que a gente quer passar é a arte, né? A emoção, o tema, né, que fala, né, a luz que alimenta teus olhos, também está relacionado, né, em alguns momentos que, né, as pessoas podem identificar. E é isso, essa mistura de linguagens da arte, acho que é o principal, o quanto que é rico e demonstrar para o público. O público teve total interação com o espetáculo. Tiveram os olhos vendados, depois comeram chocolates e escutaram sons feitos pelos atores. Tudo para mexer com os sentidos. Eu gostei bastante mesmo, porque a diversidade, né, de cinema e essa apresentação de dança foi maravilhosa, né? Puxa, um show, a trilha sonora também, né? Tony, parabéns, dança muito bem, né? Muito legal. Me deu vontade de fazer cinema também. Muito bom, muito bom. Trabalho interessante, o pessoal entrosado, a linguagem que de fato mexe com a nossa percepção, assim, de seres, né, individuais mesmo, bem a coisa de você se voltar para dentro de si, mas não se isolar do mundo, né? Eu achei muito bom. O Festival Cineme-se segue com programação até sábado. Todas as sessões de curtas e oficinas são de graça. Mais informações sobre a programação no site cineclubelanternamágica.blogspot.com.br. Bom, por hoje é só. Eu volto amanhã com mais notícias. Até lá, Renan. Até lá, Giovana. Obrigado. E eu continuo conversando com a Maria José, ela é coordenadora do Centro de Referência e Tratamento em DST-AIDS. Nós estávamos conversando a respeito do medicamento. Esses jovens que são portadores do vírus, eles levam uma vida normal, trabalham, estudam, namoram? Então, os jovens têm o acompanhamento da nossa equipe técnica lá, através da CENIC, né, que é uma unidade que atende a criança, adolescente e o jovem adulto. Eles têm uma vida normal, eles estudam, eles vão para a faculdade, eles vão para as baladas, mas a questão, não só o jovem que tem o vírus HIV, mas o jovem que também não tem o vírus, o que a gente precisa enfatizar é o uso constante de preservativo, né? Então a gente trabalha muito essa questão com eles, né? Porque a sexualidade é uma coisa que está aí, né? O jovem vive muito, né? Muitos amores, né? Seus parceiros, e a gente precisa cuidar um pouco disso, e a gente trabalha muito com o jovem que tem o HIV, que
frequentam o nosso centro, como também o trabalho que nós desenvolvemos com todas as escolas municipais aqui de Santos. Tá certo. E qual a importância do diagnóstico precoce da doença? Então, a gente costuma falar, e é isso, e é fato, há 5 anos no município e no estado de São Paulo existe essa campanha. E a campanha ela foi criada justamente para isso, é para sensibilizar a população, para que ela possa estar vindo ao serviço para conhecer o seu estado sorológico. Ou seja, para que ela conheça se ela tem ou não HIV. Tendo o vírus do HIV, o exame dando reagente, ela será encaminhada para o centro de referência, começará o seu tratamento, como eu disse anteriormente. E não tendo, a gente tem a oportunidade também de conversar através do aconselhamento e falar um pouco sobre os comportamentos de risco que ela se coloca. E dando toda a orientação e informação e sempre colocando que todas as vezes que tiver sexo, que faça um sexo seguro. Portanto, o preservativo, a camisinha, ainda é a única forma mais segura de se prevenir a ter o HIV. E essas pessoas, onde elas podem estar indo para fazer os testes? A gente costuma falar também que a gente faz exame o ano inteiro, tá? As unidades básicas de saúde estão aí, nós temos 35 unidades de saúde da família e unidade de saúde básica, assim como o CTA. No centro de testagem e aconselhamento, a pessoa pode estar indo das 8 às 16 e ela pode ir lá também, além do exame convencional, que é aquele que em 10, 15 dias, no máximo úteis, fica pronto, ela pode, em 50 minutos, ter o seu resultado. Então, a pessoa vai chegar lá, vai ser acolhida pela equipe, vai fazer um aconselhamento, uma conversa, vai coletar o sangue e depois de 15 ou 20 minutos dessa coleta, ela já tem o resultado. E para encerrar o nosso bate-papo, no sábado vai haver uma campanha. Então, no sábado, a campanha do Fique Sabendo, que é em relação à questão do Dia Mundial, começou no dia 22 aqui no município, ela encerra no dia 1º de dezembro, onde nós vamos estar na Praça das Bandeiras, fazendo um pedágio com a população e também com as pessoas que estiverem passando, os pedestres, e também vamos ter uma tenda lá onde nós vamos estar com orientações em relação à questão do uso de preservativo, formas de prevenção e todas as informações que a população quiser. Tá certo. Muito obrigado, Maria José, pelas informações e o Redação Regional está com as portas abertas para você sempre. Obrigada, e a gente convida, né, porque convocar não é possível, mas a gente convida todos a fazerem o seu exame. Não só o jovem, mas também a mulher, uma pessoa idosa, porque o HIV está aí, o vírus existe e nós temos que combatê-lo. E essa é a forma mais segura, preservativo e exame precoce. Tá certo, obrigado. O Redação Regional volta amanhã às 1h15. E lembrando que amanhã nós vamos sortear 2 DVDs e uma palheta do músico Leandro Ramalho. Para participar, você já sabe, tem que mandar um e-mail para a gente, redaçãoregional@hotmail.com. Eu volto amanhã às 1h15. Tchau!